Olha, eu falei que o Mourão ia mandar mais acenos para o Biden e a vice dele. Olha só o que o Mourão falou hoje. Eu vou contar a história inteira. Para começar, teve uma reunião do BRICS, da cúpula dos BRICS. A mesma reunião que todo mundo ficou falando que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele elogiou os atributos masculinos do Bolsonaro, uma coisa assim. Tá, isso é diversionismo, isso não é importante. O que aconteceu ali foi o seguinte: o presidente da China, ele massacrou o Bolsonaro sem citar a palavra Brasil e sem citar o Jair Bolsonaro. Ele massacrou o Bolsonaro em todas as áreas em que o Bolsonaro em que a gente sabe que o Bolsonaro está cometendo crime atrás de crime, que é Covid, meio ambiente, na ONU, tudo mais. Tá, ele massacrou o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, para desviar o foco, ele falou que ia expor quem são os países que estão comprando madeira ilegal do Brasil. Aí o Bolsonaro, isso seria o mesmo do que o Bolsonaro pegar uma metralhadora, mirar no pé dele e dar um tiro no pé dele. Foi isso que o Bolsonaro fez. Olha, o Bolsonaro conseguiu a ira de todo mundo. Aí veio o Mourão hoje e falou assim: não, mas quem compra madeira ilegal não são países, são obviamente empresas. Vocês não deviam criticar tanto o Bolsonaro. Só que tem uma coisa, quando o Mourão fala isso, ele não tá falando pra mim, nem pra você, ele tá falando pra esses países que foram acusados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro acusou países europeus, França, Espanha, Alemanha, de serem os principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia porque eles compram madeira ilegal. O Mourão já falou: não, são as empresas, não são os países. E o Mourão já está preparando para conversar com a Kamala Harris. A Kamala Harris, ela é a vice do Joe Biden. Ele vai usar o tema da Amazônia para tentar uma aproximação com ela. Diz o Mourão, e aí você comenta agora. Comenta se você acredita no que diz o Mourão ou não. Diz o Mourão que é para aproximar o governo dos Estados Unidos, o novo governo, ao governo brasileiro. Você acha que o Mourão quer realmente aproximar o Biden e a Kamala do Bolsonaro, ou ele quer aproximar dele mesmo e mostrar: eu sou um vice legal, se derrubar o cara, entro eu? O que você acha? Comenta aí. Eu vou falar dos movimentos que estão acontecendo e explicar toda a confusão. A coisa tá... O Bolsonaro, é por isso que o Bolsonaro ele não sorri mais. Faz mais ou menos uma semana, desde a eleição, um pouquinho antes da eleição, uns 2, 3 dias antes da eleição, quando ele falou que a vida dele era uma desgraça e tudo mais, eu nunca mais vi o Bolsonaro sorrir. Só aquele sorriso que ele fala uma coisinha e sorri assim, aquele sorriso xoxo, sabe? Sorriso azedo. Mas sorrir mesmo, você não vê mais o Bolsonaro feliz. O cerco tá fechando. A gente achava que o cerco ia fechar com o Bolsonaro em investigação, mas estão fechando o cerco de outras maneiras com o Bolsonaro. Eu vou explicar tudo direitinho, mas antes um segundinho. Se você quer ver o cerco fechar, você quer ver a casa cair, ó, não que eu goste do Mourão também, ó, a gente tá ruim, viu? Eu tenho que aprender a votar, mas a culpa não foi nossa. Eu não votei, eu duvido que você tenha votado no Bolsonaro. Olha, se você quer ver a casa cair, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima dele. Se inscrever no canal é um ato de resistência, sim. Se inscrever no canal ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Como é que ajuda? Ajuda porque o YouTube vai pegar esse vídeo e mostrar pra mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente entra no canal, mais gente se inscreve e o YouTube mostra o vídeo pra mais gente entra, mais gente se inscreve, vai virando uma bola de neve, vai crescendo e a gente faz oposição sempre ao governo Bolsonaro todos os dias. E a gente aqui no Plantão Brasil, eu falo a gente porque não sou só eu, tem uma equipe e são 300 mil inscritos e são vários membros e a gente faz oposição aqui, não só aqui, mas também nas ruas. Eu vou mostrar o carro de som, que na semana passada estava aqui, para quem não sabe, essa é na Barra da Tijuca, em frente ao Vivendas da Barra. Você vai ver até ali a portaria onde o porteiro anotou que o assassino da Marielle ia para casa 58. Você vai ver, eu vou mostrar aqui o vídeo. Quem não quiser ver, pula uns 30 segundinhos. Olha só. Seu amigo que gosta de 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, Yasser, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Pular aqui a parte da vinheta. O preço do arroz, do óleo, do feijão, nosso salário diminuiu e o desemprego E o carro passou lá várias vezes. Eu vou publicar o vídeo completo no meu YouTube. Eu só tenho que verificar se
no vídeo com resolução alta dá para ver a placa do carro ou não, aí eu corto a parte se der para ver a placa do carro. Mas quem quiser ajudar com essas ações do canal, a gente está indo agora em Porto Alegre, em Fortaleza, em áreas de periferia. Era importante ir ali na casa do Bolsonaro para expor, mas a gente foca sempre em áreas de periferia onde tem mais gente, mais concentração de gente, para mais gente escutar a mensagem, né? Quem quiser ajudar com essas ações, ó, um segundinho embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou tem o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. É simples, apoie@plantãobrasil.net. Se você não quiser digitar, ó, no primeiro comentário eu vou deixar o endereço do Pix do Plantão Brasil e também deixo PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser contribuir da maneira que você quiser, com quanto você quiser. Vamos para cima dele, seja com outdoors, painéis de LED como esse, ou seja com carros de som. Mas ó, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre, olha só, o Mourão falando, já disseram, e aí não sou eu que estou dizendo, ó, saiu no Antagonista, saiu na Folha, saiu em vários locais da mídia, não só da grande mídia, mas também da mídia alternativa de direita, saiu que o Mourão já tem até o texto pronto que ele vai falar para Kamala Harris, assim que for confirmado em 14 de dezembro, se não me engano é o dia, em que será confirmado quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. A gente já sabe que é o Joe Biden, mas o Bolsonaro está esperando essa confirmação oficial para poder reconhecer, ou não, vai saber, o Joe Biden como presidente. E aí o Mourão, ele já está brigando o suficiente com o Bolsonaro, já foi desmentido pelo Bolsonaro, já desmentiu o Bolsonaro, já contrariou um, contrariou o outro, a briga já tá faz mais de um mês assim, essa troca de farpas entre Mourão e Bolsonaro, então ele não vai falar com a Kamala Harris antes de o Bolsonaro reconhecer o Joe Biden. Então, calma, mas dizem que o texto já está prontinho, um texto falando sobre a Amazônia, sobre proteção ambiental, e o Mourão diz para as fontes mais próximas que é para aproximar o governo ao governo Bolsonaro. Olha, eu até dou risada, porque não tem como você achar que é isso, não tem como. O Mourão vai querer falar para eles, olha só, tá vendo, eu sou aqui um cara sensato, eu tenho bom senso, eu sou o único adulto nessa sala que parece que só tem quinta série, que é o governo Bolsonaro, eu sou o único adulto aqui, aposte em mim, aposta tudo em mim. É isso que o Mourão vai querer falar, não que o Mourão seja flor que se cheira, mas entre Bolsonaro e Mourão sai do péssimo para um pouquinho menos pior, é isso. Mas tirar a extrema-direita é a coisa mais importante que a gente tem a fazer. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, na reunião do BRICS, primeiro, o presidente da China esbagaçou o Bolsonaro. Ele falou, a China é o país que mais tem vacinas em desenvolvimento, aí já começou a alfinetar. Lembra da briga do Bolsonaro com o Dória por conta das vacinas, da vacina chinesa, lembra? Lembra do gabinete do ódio falando vacina não, falando que a vacina chinesa não. Lembre-se do Alan dos Santos, que é financiado com dinheiro público. Lembre-se do Alan dos Santos falando que a vacina chinesa dá câncer, que a vacina chinesa dá depressão, que faz você se matar e tudo mais. Uma loucura desse pessoal. Não pense que o pessoal da China não sabe o que está acontecendo no Brasil. Governos têm agências de inteligência e eles têm monitoramento de absolutamente tudo, principalmente com parceiros comerciais. Ainda mais um parceiro comercial do tamanho do Brasil. Então, olha só, aí o presidente da China falou sobre a vacina, falou sobre a pandemia, falou do distanciamento social, falou de uso de máscara, aí ele falou sobre proteger o meio ambiente, sobre fortalecer a ONU, justa a ONU. Lembre-se o que bolsonaristas falam sobre a ONU, que a ONU é comunista, que a ONU só tem bandido, que a ONU é isso, aquilo. Tem 192 países na ONU, né? São todos comunistas, é isso, é o pessoal louco. Aí, o que acontece? O presidente da China falou de meio ambiente, de destruição ambiental, falou de tudo. Só não citou o nome Bolsonaro e não citou o nome Brasil. Quer dizer, o recado estava bem dado, ele falou isso frente a frente com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro foi lá falar de improviso, falou uma coisinha ou outra, ele falou que ia expor os países. Aí é tiro no pé. Por que é tiro no pé? Os madeireiros ficaram revoltados. E quando eu digo madeireiros, veja bem, tem os madeireiros que extraem madeira ilegal e tem os madeireiros que plantam para extrair, que é a madeira legal. Veja bem, madeireiros ficaram revoltados. Por quê? Porque eles, quando o Bolsonaro começa a falar, eu vou expor quem são os países que compram madeira ilegal, porque o desmatamento ilegal é culpa deles. Não é. Apenas 15% da madeira ilegal sai do Brasil. O resto fica tudo no mercado interno. Então mesmo, vamos supor que os países proibissem 100% da compra de madeira brasileira, o desmatamento continua. Ainda mais porque boa parte do desmatamento não é para vender madeira, é para plantar soja no lugar, é para plantar insumos, são os ruralistas. Inclusive, falaram que 70% tem relatórios de várias agências
de várias agências dizendo que 70% dos pontos de incêndio e do desmatamento são feitos dentro de fazendas, quer dizer, ou na área logo ao lado de fazendas, que são os fazendeiros, são os ruralistas, tá? Aí outra coisa, o Bolsonaro diminuiu a fiscalização da extração de madeira ilegal, ele praticamente zerou, os agentes lá do IBAMA não tinham nem dinheiro para colocar gasolina no carro. Faz uns 2 meses e meio, que agentes do IBAMA chegaram e conseguiram resgatar 12 pessoas que estavam em trabalho análogo ao trabalho escravo numa fazenda, em local de desmatamento, aliás. E os agentes do IBAMA falaram, a gente não tem dinheiro nem para gasolina do carro, quer dizer, os caras têm que andar no meio da floresta, em um lugar que é praticamente sem lei, e eles têm que pagar a própria gasolina do carro, porque senão não vai. É isso que o governo Bolsonaro está fazendo com o ministro Ricardo Salles e o Jair Bolsonaro. Aí ele vem e fala, vou expor os países que compram. Sabe o que vai acontecer? O líder dos madeireiros falou, esses países europeus vão chegar e aumentar a fiscalização de uma maneira, ele falou que para vender madeira, qualquer madeira que sai do Brasil, para vender para o exterior, a fiscalização é muito rígida, não no Brasil, mas em outro país, você tem que ter muitas diretrizes. Os países vão começar a não confiar mais nos relatórios do governo brasileiro de que essa madeira é legal, e vão falar, então quer saber, não comprar mais, vamos colocar a fiscalização 100 vezes maior para que não se compre mais madeira do Brasil. Já que é desmatamento, não é o próprio presidente que está falando, não vão mais comprar. Então o Bolsonaro deu um tiro no pé porque os próprios madeireiros que são bolsonaristas, porque o Bolsonaro os está favorecendo, vão perder negócios. E vão perder muito negócio, porque vender para a Europa para eles é excelente, vender para o exterior. E o pior, o Bolsonaro ele fala como se fosse o governo da França, o governo da Alemanha comprando madeira da Amazônia. Não é, são empresas que compram, são empresas. Aí o Mourão esclareceu e imagina a cara do Macron. O Macron é o presidente da França, ele já não gosta do Bolsonaro, ele já não gosta do Trump. Até tem vídeo dele falando com o presidente da Alemanha, falando com o presidente da Espanha, mais uns 2 ou 3, falando, o Bolsonaro me falou umas coisas, isso do ano passado, da época em que eles estavam brigando por conta da Amazônia, ele falando, o cara é louco e tal, falando um monte de coisa sobre o Bolsonaro. Inclusive eu publiquei aqui, agosto de 2019, foi isso. Aí, eu já não gosto do Bolsonaro. Imagina o Bolsonaro falar, a França compra madeira ilegal. Eu falei, eu? Tem empresa francesa que compra, por que você está vendendo? Se não tiver ninguém vendendo, ninguém compra. Se não tiver extração ilegal de madeira, ninguém vai lá comprar. Porque só está comprando porque tem oferta para vender. Porque se não tivesse, não estaria comprando. Aí, a chanceler da Alemanha, que tem status de presidenta, a Angela Merkel também fica assim, o que é isso? Aí vem o Mourão e fala, não, calma, ele está falando das empresas. O Mourão tem que explicar, e aí eles falam, pelo menos o vice do Bolsonaro tem um pouquinho de bom senso, porque o Bolsonaro é um louco completo. Olha só onde é que o Bolsonaro está se metendo. Aí o Mourão vem e fala, eu vou falar com a Kamala Harris. Eu já falei aqui, tem um vídeo no Portal do José que eu já recomendei, em que ele fala sobre a Kamala Harris. Ela é uma das maiores ativistas de proteção ambiental, e o Joe Biden também, desde os anos 80, antes de eu nascer, em 1985, quando ninguém falava de meio ambiente, o Joe Biden já estava lá brigando pelo meio ambiente nos Estados Unidos, já estava fazendo pacto internacional, tudo mais, já estava tentando organizar para criar o evento do clima da ONU, que todo ano tem um encontro do clima da ONU, esse ano não teve por conta da pandemia, já estava lá organizando isso, foi um dos maiores organizadores do Tratado de Paris. Ele era vice do Obama, ele ficou porque ele quis, veja bem, ele pediu para o Obama, e ele falou já isso várias vezes, ele pediu para ele ficar com as tratativas do Acordo de Paris, que é um acordo do clima, de que os países têm que proteger o meio ambiente e tudo mais. Ele, Joe Biden, fez isso. Aí vem o Mourão e fala, não, eu vou falar com eles sobre o meio ambiente. O Mourão está preparando. O Mourão deu um abraço no Bolsonaro e atrás está preparando uma facada pelas costas, mas aquelas bem dadas. Só que o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro sabe que vai ter a facada pelas costas. E o Bolsonaro não tem muito o que fazer, porque ele tem que ficar apoiando o Trump. E o pior, quem que faz a estratégia bolsonarista? É o Olavo de Carvalho, que eu falei aqui em vários vídeos. O cara é burro, o cara é louco, ele é burro, pessoa burra, sabe? Tem gente que é inteligente, tem gente que não é nem inteligente, nem burra, mas tem gente que é burra, e tem gente muito burra. E aí, lá embaixo tem o Olavo de Carvalho, num nível muito mais baixo. Aí, que é de burrice máxima, é o Olavo de Carvalho. E ele é quem faz a estratégia do Bolsonaro. O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, é olavista. O cara lê os livros, ele chama o Olavo de Carvalho de professor. O cara estudou até a 4ª série, é professor para ele. Olha só
quem é que faz as estratégias. Aí o Bolsonaro fica com uma estratégia, eu li algumas análises, inclusive internacionais, de que a estratégia de política externa do Bolsonaro é completamente suicida. E com a vinda do Biden, a coisa acaba completamente. Só que tem um problema. A estratégia de política interna do Bolsonaro também está começando a ser suicida. Eu já falei aqui sobre como o Centrão está indo para cima do Bolsonaro para pegar cargos do governo Bolsonaro. E veja bem, o Centrão quer cargos, mas o Centrão não entregou nada para o Bolsonaro. As votações que o Bolsonaro queria aprovar, não ganhou uma o Bolsonaro ganhou. Então o Centrão pega, mas não entrega nada para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, se ele não der para o Centrão fala, quer saber? A gente te derruba. Porque se o Centrão resolver derrubar o Bolsonaro, a gente sabe o que acontece. A Dilma não durou 6 meses sem o Centrão. O Bolsonaro não dura 3. Então a coisa vai ficar feia nesse sentido pro Jair Bolsonaro, e o Mourão já tá só preparando. Eu falei que ele ia acenar? Eu falei, ele vai acenar mais vezes pro Joe Biden, pra Kamala Harris, agora ele acenou pros países europeus e vai ter mais, calma, nas próximas semanas vai ter mais, e eu vou contando aqui. Vamos ver o que vai acontecer, enquanto isso a gente espera a fritura econômica do Jair Bolsonaro, que já tá começando, a gente já vê que a economia tá piorando cada vez mais, mas a partir de janeiro vai começar o terror do Bolsonaro. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. A gente tem que fazer o Brasil voltar a ter ordem e a ter progresso. O Brasil tem que voltar a ter governos de esquerda, para que volte a ser a quinta maior economia do mundo, para que saia do mapa da fome, para que volte a ter o pleno emprego. Ó, que a gente era feliz, eu não sabia. Eu sabia que era feliz. Eu não fazia vídeo em 2014, sabe por quê? Porque não precisava, porque o Brasil tinha um governo excelente e estava no caminho certo. Infelizmente, teve o golpe, aí agora a gente tem que se mobilizar para que quando a esquerda volte com estratégia. Não adianta voltar e ficar aquele bate-cabeça que era do governo Dilma, que volta e leva um golpe em 6 meses. Tem que voltar com estratégia, com inteligência, saber muito bem onde coloca cada pecinha, saber muito bem quem vai indicar para cada cargo, para que volte, fique, para que o Brasil cresça. É isso. Falou.